Beleza, estamos ao vivo. Salve, galera. Aqui é Rodrigo Hagabashi e aqui embaixo de mim está o Everton Costa. Diga um oi aí, Everton. E aí, pessoal, boa noite para todos. Boa noite, Hagabashi. Isso Vamos aí, para mais irmão. uma terça. É isso aí, irmão. E a terça de quê? Terça de leitura coletiva com Haga e Everton das Loot Sheets do Show Vampiro à de bola. Máscara, quinta edição. Show de bola, é isso mesmo que ele disse, galera. Estamos aqui fazendo uma leitura coletiva dentro do Comentando RPG, focado especificamente nas lore sheets do Vampiro à Máscara, quinta edição. Quem tiver curioso para saber o que elas são, recomendo olhar aqui na descrição do. Minto, não tem aqui, mas dê uma olhada lá na plataforma vermelhinha. Se você já estiver nela, aqui na descrição do vídeo vocês vão ver o link da playlist e vão lá no primeiro, que a gente explica exatamente o que são as lore sheets dentro do contexto do V5. Beleza? Então, vamos começar aqui a nossa leitura coletiva de mais 3 lore sheets. Everton, quais são as 3 da noite? Tá sem áudio. Desculpa. Seguindo aí as Loot Sheets do Core Book. Hoje vamos de Karna, Sistema Circulatório e Conventions of Thorns. Convenção de Thorns. É isso aí. Então vamos começar pela queridíssima Karna, que eu devo dizer que me simpatizei absurdamente com ali. Olha que eu não sou fã de Tremé. Eu até persigo o clã Tremé, tenho antipatia. É meio que inexplicável a antipatia com eles. Mas com ela criei empatia e simpatizei com a história dela. Antes do Everton explanar um pouco sobre o que representa essa lore sheet dentro do jogo, deixa eu fazer aqui um pente fino da história dessa garota, que tem uma história sofrida, viu, galera? Malinaram bastante ela. Vamos lá. Aqui o resumão. Ela foi abraçada em 1435 e ela tem uma aparência de 16 anos. Ela foi abraçada muito nova. Ela é de 8ª geração e seu senhor se chama Bordana. Aí vocês vão falar assim, mas Raga, como que ela ainda pode ser 8ª geração se lá no diário do Beckett ela diabolizou? Calma, tô fazendo pente fino, vou chegar lá. Karna é a ex-regente e primogênita do clã Tremé em Milwaukee, nos Estados Unidos. E uma vez príncipe de Marsella, na França. Por ora, ela lidera a Casa Karna, que é um grupo dissidente do clã principal com simpatia ao movimento anarco. No passado, Karna foi levada de sua família como boneca de sangue por um príncipe Tremé que a levou para a residência dele. Lá, ela foi repetidamente abusada por ele e mais tarde abandonada entre os demais do rebanho. No entanto, num ato de fúria com seus superiores do clã, ele, no caso o príncipe Tremé, abraçou Karna, acreditando que ela teria um status até menor que ele dentro do clã, já que ela era uma mulher. Olha só, o cara, num sentimento de inferioridade, criou a Karna para se sentir superior ao menos a alguém. Machismo completo na história da Karna. Após ter sido levada para Viena, Karna trabalhou para conquistar o status dela do clã, eventualmente até conseguindo reivindicar a praxis sobre Marsella. Porém, com o tempo, ela ficou desiludida com a Jihad, verbalizando preocupações que poderiam nunca acabar. Ridicularizada por suas visões, ela foi transferida para Milwaukee. Olha só, ela tentando arrumar a casa, os anciões se incomodaram, manda ela embora. Em Milwaukee, mesmo sendo regente e primogênita, o trabalho dela
lá era meramente distrair os outros dos estudos conduzidos por membros mais estudiosos da capela. Lá, ela respondia a um agente do conselho interno, o assassino Victor. No entanto, em algum momento, Karna encontrou o livro da Guerra dos Túmulos, secretamente ajudada pelo Malkavian Jacob. Um texto, a Guerra dos Túmulos é um texto nodista que revelava como ela poderia quebrar o laço de sangue que amarrava ela à pirâmide. Quando suspeitaram da revolta de Karna, estaquearam ela e a entregaram para Victor. Mas, aparentemente, Karna conseguiu matar seu superior e, reunindo um grupo de seguidores em torno dela, deixou Milwaukee para os Estados Livres Anarcos. Através do conteúdo do livro Guerra dos Túmulos, Karna agarrou a oportunidade de diablerizar um vampiro com geração próximo o suficiente a Caim. Olha aí, não disse que era para vocês esperarem? Tá aí, ela tá próxima. Eu tô aqui chutando que ela tá em torno da 5ª geração. Para destruir o laço de sangue dela, ou seja, ela precisou diablerizar para quebrar o laço que ela tinha com a pirâmide e se libertar da ordem piramidal que determinava o que ela tinha que fazer ou não. Através da persuasão de Jacob, a presa dela foi um vampiro em torpor que estava na região do lago Michigan. Quem esse vampiro era é um mistério até para Karna. Ficou em segredo, quem sabe lá para frente a gente descobre. Você se pergunta onde é que tem isso, Haga? No livro de Gerardo Beckett, logo no primeiro capítulo. Maravilhoso esse texto. Na linha temporal do V5, em tempos de Segunda Inquisição e do Chamado, Karna acumulou vários seguidores em torno dela, o que levou à criação de uma nova casa dentro dos Tremé, no caso, a Casa Karna. Rejeitando as tradições da Casa Tremé, ela, ao invés, se virou para o paganismo, bruxaria e mágicos do caos moderno como alternativas. É isso aí, galera. Esse aqui é um resumão da história da Karna. Agora eu deixo para o Everton comentar como é que a lore sheet da Karna entra no contexto do V5. Everton, o show é seu. Justamente por ser essa pioneira na libertação da pirâmide, né, dos Tremé, e por ter posse desse livro, a Karna se tornou uma figura particular para o jogo, e é exatamente sobre essa parte da Karna que se trata a lore sheet, né? De acordo com a Casa Karna, criada pela mesma, a libertação da escravidão, a trilha rebelde dos Tremé, teria que começar. E aí, como aconteceu a quebra do clã no V5, a Casa Karna, ou as ideias dos pensamentos da Casa Karna, elas tiveram um up muito grande, já que os bruxos agora meio que estavam por conta própria. Cara, aqui vai uma questão que uma vez eu vi rolar essa discussão, mas eu não tinha propriedade para meter meu bedelho. A Casa Karna é ou não é da Camarilla? Tive problemas técnicos aqui. Eu não estou me vendo, mas você está me vendo aí, Raga? Tá congelado para mim, mas dá para te escutar. Ah, beleza. Você pode repetir a pergunta? Tava só... Ah, tá, tranquilo. A minha dúvida é a seguinte: considerando todo o contexto da Karna, fica aquela dúvida. A Casa Karna é ou não é da Camarilla? Ela não é da Camarilla, porque a Casa Karna está sendo perseguida pelos outros os Tremere da Camarilla. Ela se tornou meio que a segunda via, como se fosse um pensamento anarquista dentro do próprio clã, né? Entendi. Mas olha, quando eu fui manusear o suplemento do movimento anarco,
Lá dentro eles não fazem referência à Casa Carna. Eles fazem referência a uma outra casa. Eu até esqueci o nome, é bem estranho o nome. E só lá mesmo dentro que fala dessa outra casa. Eles até dizem no relato dessa outra casa que Carna não é anarco, é da Camarilla. Eu, eita caramba! Como é que tu faz essa leitura? Cara, eu li essa parte aí no livro dos anarquistas. É que, assim, não é o primeiro livro ou a primeira informação que é dada como uma contradição de propósito, né? Tem muito disso nos livros, que cada pessoa que conta a história é de um ponto de vista de uma pessoa diferente. Uhum, sim. Agora eu vou te falar a minha leitura. É, eu acho que a Karna, ela é uma espécie de Marte. Não, se bem que Marte é quando o personagem morre, né? É, ela é uma espécie de referência para vários Tremé ao redor do mundo que viram a pirâmide ruir em função do ataque a Viena e uma oportunidade de conseguir se libertar das amarras da pirâmide de Tremé. E aí é muito comum a gente ver estímulos dentro do conteúdo para esses tremé começarem a se direcionar para o que a Casa Carna crê. Não necessariamente as magias, como é descrito ali, eles seguem para o paganismo, para a bruxaria, dentre outras coisas mais, mas eu acho que a galera olha para a Carna como uma líder de libertação da estrutura tremé que ainda tem gente tentando retomar. Qual é a tua visão? Cara, a Karna, ela estava sendo perseguida, né, por causa do livro das lápides, dos sepulcros, enfim, o livro lá que ela tinha. E quando a investigação estava bem perto, ela estava ali sendo reprimida já. O que acontece? Viena é invadida. E aí está ligado a Karna em ter entregado essas informações aí de bandeja para a autossobrevivência, né? Obrigatoriamente. Mas aí é exatamente o que você falou. A Karna meio que tomou como liderança, assim como o Telbel, né, fez com os Bruhá, a Karna tomou como liderança para esses novos tempos aí do clã Tremé, em que eles vão estar propensos a fazer o que eles querem, né? Não mais ser escravos aí das instâncias superiores. Perfeito, perfeito. E do jeito que estão as coisas, eu vejo a Casa Carna ganhando corpo. Só precisaria ela encontrar uma base segura que ela consiga se estabelecer e retribuir aqueles que querem segui-la. Eu acho que tem tudo para essa casa pegar força, só não sei como é que os outros Tremé vão conseguir se restabelecer. Agora virou para mim, assim, diante do que eu tô lendo, virou uma corrida contra o tempo de quem consegue se estabelecer e, no caso da Karna, impedir ser reprimida e, do outro lado, tentar reprimir a Casa Karna. Porque a Casa Karna, para o clã Tremé, é o sinal de que eles não conseguem se impor dentro daquilo que eles consideram como estrutura de clã. O que tu acha? Eu concordo também com a sua visão, já que os novos tempos estão ligados aí à quebra dos paradigmas, né? A Karna vem quebrando paradigmas desde de que ela foi abraçada, ela vem tentando quebrar os paradigmas, né? Mas como você falou, a partir do momento que as investigações e as pesquisas dela estavam avançando, os caras iam lá, estavam incomodados, tiravam ela de um lugar, colocava para o outro. Perfeito. Agora, Everton, sobre especificamente a lore sheet de Karna dentro do V5, o que te chama a atenção de vantagens que traz lá? Hum, assim, acho que o nível 2 ali, para quem tem pé no chão, já entrega algo muito interessante, sendo que é o seguinte, você, sempre que estiver em risco de ficar em laço de sangue, você pode fazer um teste de força de vontade.
E já que os Tremere tem aquela fraqueza a laços de sangue, isso é muito bom. Se for tirar do pé do chão, o mestre deixar aí pegar nível 4, nível 5. O nível 4 é como se fosse uma quebra da maldição Tremere, né? A maldição Tremere é a do sangue fraco. Ele tanto não consegue criar laços de sangue com a mesma eficácia, como ele se compromete muito mais fácil ao laço de sangue. Então, o nível 4, da Lorishite e da Karna, você cria um modo alternativo de burlar esses laços de sangue. Tomate. Cara, que lore sheet interessante, viu? Pra quem quer jogar Tremé independente, é uma lore sheet muito interessante. Bom, alguma consideração final sobre a lore sheet da Karna? Quem quiser mais informações da Karna, primeiro capítulo do Diário de Beckett fala sobre a Karna. Eu tentei encontrar uma conversa específica da Karna com um outro agente Tremere no livro, mas eu não achei. Mas tá no diário também. É uma informação muito comprometedora sobre o antediluviano e o que estava acontecendo lá em Viana antes da invasão da Segunda Inquisição. Mas eu não consegui encontrar. Mas lembro que é uma informação muito importante, tanto que eu a lembro, né? Boa, boa, boa. Engraçado que a gente fica caçando, né? Onde é que estão essas referências pra gente compreender o que que houve no contexto. Mas Beleza. Oi, diga. basicamente era o seguinte: a Karna tava conversando com um cara e tal sobre Tremere, sobre essas coisas da pirâmide, e o cara falava que Tremere não. O que estava lá em Viena não era o Tremere, que era meio que um casulo, uma coisa muito louca aí que estava prestes a sair do casulo como um novo ser. Era basicamente sobre isso a conversa. Égua, firme, firme. Qual é mesmo o suplemento que tem isso? É o Diário de Beckett. Tem lá? Diário Qual do é a Diário. parte? Então, não é no capítulo da Karna, Não, isso não, com certeza. mas eu também não consigo lembrar qual é o canto. Eu até dei uma paginada hoje e ontem, mas não consegui encontrar. Até porque o livro é gigante. 500 e poucas páginas. É história pra caramba. É história pra caramba. Mas, pô, bora pensar, né? É a história de uma sétima geração gangrel que roda o mundo. É meio que o Indiana Jones dos vampiros. É tipo o que aconteceu de 99 ali até 2010, basicamente, 2011. Perfeito. Então, vamos ao próximo Lore Sheet, que é do sistema circulatório. Vamos então fazer aquela leitura resumida do que é. Vamos lá. O sistema circulatório é uma rede de tráfico humano internacional que contrabandeia recipientes importantes entre os domínios e relata os poderes dos sangues antigos que eles transportam. Beleza. Então, galera, os vampiros tomam vantagem dos serviços ilegais do sistema circulatório para obter sangue com uma ressonância específica a partir de recipientes selecionados. O sistema circulatório é uma rede exploradora e pouco se preocupa com o bem-estar de longo prazo desses recipientes, além da queda nos lucros que os traficantes sofrem quando tal gado morre prematuramente. Muitos membros podem ignorar tais problemas menores para os estudos pioneiros do sistema tornarem possível ao destravar características novas e valiosas do sangue. Everton, fale da lore sheet. O sistema circulatório, ele se trata de uma das coisas mais primordiais aí no mundo dos vampiros, desde da história do mundo caíno, desde o início. Porque o sistema circulatório nada mais é que um grupo de pessoas que trabalham em função de alimentar os cainitas, né? E no sistema circulatório, nessa lore sheet, você faz parte desse sistema. Pode ser tanto como traficante, né, o dono do negócio, ou como sendo apenas um viciado.
que vai ali, toma, bebe o sangue, faz parte de algum evento, alguma coisa do tipo, ou aquelas coisas mais escondidas, ocultas, e dependendo do nível que você pega ali da sua lore sheet, você pode ter diferentes relações com esse sistema circulatório. Boa. Cara, uma análise que eu faço, para quem não sabe, esse lance do sistema circulatório meio que entrou agora no V5. Eu não encontrei material anterior. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários que eu adorarei ler o material anterior que trabalha o sistema circulatório. Mas pelo que eu consegui ler, é um plot que está entrando agora e tem a ver com uma característica nova do V5, que são as ressonâncias. Para quem não sabe, todo sangue ele emite uma ressonância, algum tipo de efeito, seja colérico, seja fleumático, que atribui àquele que o consome, no caso o vampiro que o consome, alguns benefícios que resultam em algumas vantagens dentro das paradas de dados. E muitas das vezes o personagem quer obter uma determinada ressonância. E aí, para ele não ter que ficar fazendo pessoas chegarem a um determinado tipo de comportamento, sentimentos que gere aquela ressonância que ele deseja, ele pode recorrer ao sistema circulatório. Então eu entendi que essa lore sheet foi criada especificamente para a galera que quer trabalhar com as ressonâncias. E detalhe, para aprender de disciplina nesta nova edição de Vampiro à Máscara, se quiser aprender disciplinas que não é do clã, tem que consumir sangue de outros vampiros. E caso quer treinar a disciplina, tem que usar o sangue com a ressonância compatível com a disciplina. Olha a parada. Ficou punk. O que tu acha disso, Everton? Você pega a vantagem lá de farejador de sangue e tá tudo certo. Ah! Mas e quem não tiver? Cara, é o seguinte, por isso que é um desafio, né? O RPG tem que ser desafiador de um jeito ou de outro. Eu lembro que nas edições passadas, o que a gente tem hoje com os pontos de sangue, né? Nas edições passadas, era apenas uma barra de mana que você ia lá, ela aumentava e abaixava, não tinha nenhum impacto, de fato, no jogo, a não ser a ausência dela, né? Verdade. E aí, com as ressonâncias, todas as alimentações agora, elas podem ser importantes, ou tanto pro benéfico quanto pro maléfico, né? Verdade, dependendo de qual for a situação. Agora tu falaste, tem essa vantagem, né, do vampiro que tá caçando, ele sentir pelo cheiro a ressonância que ele tá buscando, né? E detalhe, galera, sentir o cheiro não necessariamente garante que vai encontrar, porque a pessoa precisa estar com aquele sentimento que gera a ressonância desejada. O narrador secretamente pode fazer uma rolagem de dados para definir se na sorte tem aquela ressonância específica em alguém ali na área. Então, por mais que o personagem tenha essa vantagem, mas ter essa ressonância em volta também é outra questão. Então, se houver algum sistema circulatório na cidade, pode ser uma forma de tentar economizar tempo do personagem tentando caçar. Já chegaste a usar algum contexto do sistema circulatório nas tuas mesas, Everton? Um jogador já utilizou nas minhas mesas. Ele era um organizador de festas. O personagem dele organizava eventos, e aí nesses eventos ele tinha, claro que sempre mascarado de algum outro tipo de droga, alguma coisa do tipo, mas ele meio que testava o sangue das pessoas. Ele fazia parte do sistema como farejador. Ele pegava pessoas nas festas com as ressonâncias pedidas, né? Tipo assim, o Ventru chegou lá na casa dele e falou que queria 10 pessoas coléricas.
Aí ele ia ter que caçar 10 pessoas coléricas e mandar lá pro sistema circulatório. Show. Cara, o- e que características interessantes você destacaria nessa lore sheet? Ahn, Algumas. Primeiro, uma questão mais reflexiva, que é se o cara quer pegar sistema circulatório para ter uma vantagem nas alimentações, durante o game. No sistema circulatório, como você falou, não existem preocupações com os gados, com as pessoas que estão sendo manuseadas ali, fazendo parte, né? Os doadores, digamos assim. Então, a perversidade do tráfico humano ali já é um ponto que pode ser refletido. Por exemplo, nessa em questão, nesse jogo que o cara pegou o sistema circulatório, eu e ele chegamos a um acordo que seria justo ele começar com um ponto de humanidade a menos, já que ele fazia essa caçada, ele era o responsável por pegar as pessoas e levá-las para a escravidão. Então ele já tinha meio que algum tipo de culpa ali. A outra é o nível 2, para quem joga de sangue fraco, para quem se aventura a jogar de sangue fraco, ou uma crônica de sangue fraco, e pretende fazer alquimia de sangue, é como se o carro já saísse na terceira marcha. É muito, muito bom já. Porque com o segundo nível do sistema circulatório, o seu personagem tem um livro que tem anotações sobre a alquimia de sangue fraco. E aí ele consegue aprender as coisas tecnicamente mais rápido. Firme, cara. Parece ser interessante essa Lore City para quem tem assim um foco específico de personagem que quer atuar nessa área de, por assim dizer, narcotráfico humano e de substâncias, por assim dizer, ilícitas. É bem interessante, dá para fazer personagens interessantes. Só que o cara vai ter que toda vez tomar um banho para se livrar das contextos bem maléficos que ele vai ter que se envolver, né? O que tu acha, Everton? É como a gente veio falando desde a terça-feira passada, né? As histórias elas têm pontos fortes e pontos fracos. E aí o jogador tende a ter que lidar com isso. Por exemplo, a gente sempre dá um exemplo pé no chão, né? Nível 1, nível 2. E aí o exemplo do nível 5, que é o sommelier do sangue. Você mesmo pode ter um refinamento do sistema circulatório, ou com alquimistas trabalhando para você, com feiticeiros trabalhando para lhe servindo. Então, dependendo aí da generosidade do mestre. Eu, quando fui jogar a primeira vez, não li o livro inteiro e não sabia quantos pontos tinha que dar para as lore sheets, então eu deixava qualquer um pegar qualquer ponto que quisesse. Uhum. E aí foi o mestre William, um cara que eu conheci lá no Rio Grande do Sul, que passou a visão de como as coisas, como era na verdade. E aí percebemos que os níveis 4, 5 de todas as lore sheets estão muito aquém de um jogo normal para vampiro, porque todos esses níveis de poderes podem mudar qualquer cena de uma forma muito vantajosa. Mas 5 pontos, né? É para ser vantajoso mesmo. É isso aí. Se o cara gastar pontos suficientes para comprar esses 5, é isso aí. Porque afinal de contas, galera, 5 pontos vezes 3 dá quanto aí? Né? Beleza. Vamos lá. Vamos então. Alguma consideração final sobre a Lochid? Sistema circulatório. Uh, a gente veio falando da carne, né? Os tremores aí no sistema circulatório estão tão, de sorriso de canto de orelha a orelha, né? Verdade, verdade. Então, vamos ao terceiro e último Lost City da noite, que é Convenção de Thorns. E aí vocês vão gritar: porra, Raga, não é Convenção de Thorns, é Convenção dos Espinhos. Opa, calma, calma. Se vocês quiserem chamar de Convenção dos Espinhos, vocês têm plena liberdade. Eu não vou, porque Thorns, para quem não sabe, é uma vila, viu? É o nome de uma vila. E não, se fôssemos traduzir mais que corretamente, era Convenção de
espinhos, se fosse para traduzir. Mas normalmente, quando a gente analisa, a gente procura não traduzir, né? Tenta manter o original, mesmo que tenha uma tradução literal da palavra. Então, eu, pessoalmente, prefiro manter Convenção de Thorns, beleza? Vocês podem discordar, não tem problema. Mas eu vou seguir assim. O que você acha, Everton, dessa tradução? Eu concordo com você também, estou concordando com tudo. É, certamente um efeito aí da presença do Bruhá, né, sobre um outro Cainita, mas concordo com você. Podia ser até Convenção em Thorns, né, que seria Também, mais abrasileirado. também. Boa. Como o Haga falou, Thorns era um lugar, né, um nome específico, não vai ter a devida tradução. Perfeito. Vamos então ao resumo antes da gente comentar sobre a Lost City propriamente dita. Vamos lá. A Convenção de Thorns foi um acordo de paz entre os líderes da Camarilla, os anarcos e o clã Samita, feito em 23 de outubro de 1493. Ela marcou o fim do conflito aberto entre os três grupos e, mais especificamente, um fim à primeira revolta anarco. Seu nome vem do local do encontro, a Abadia da Coroa Sagrada, próxima à pequena vila de Thorns, fora de Silchester, na Inglaterra. Do acordo de paz, os anarcos aceitaram, enquanto os assamitas declinaram. No entanto, a trégua assamita foi garantida pelos anciões do clã Bruhá, os quais capturaram e saquearam 7 anciões assamita. Além de um enorme pagamento em ouro, os assamitas tiveram de submeter seu clã inteiro à maldição taumatúrgica recrutada pelos Tremé, a qual os impediria de cometer diablerie. Apesar disso, a convenção estabeleceu especificamente que os assamitas são independentes de todas as demandas da Camarilla e podem livremente diablerizar os seus próprios membros de clã e qualquer membro que não alegar filiação na Camarilla. A convenção estabeleceu uma responsabilidade igual sobre todos os três grupos para manter a paz, mas pareceu para a maioria dos anarcos como um desastre. Ela especificou que, enquanto nenhum anarco enfrentaria represálias por suas ações, eles teriam de retornar a seus clãs e senhores, restabelecendo o status quo que eles haviam se rebelado. No entanto, os anarcos dos clãs La Sombra e Tizimice não aceitaram a convenção e partiram para formar o Sabá. Uma quantidade de anarcos de outros clãs seguiram o procedimento e tornaram-se os primeiros antitribo. A convenção estabeleceu a autoridade da Camarilla através de seus Justcars, arcontes e tradições. Ela também estabeleceu a base para os para os principais clãs que a constituíram. Caraca, Everton, a Convenção de Thorns é um marco, um divisor de águas para o Vampiro à Máscara. É meio que encerra o período da Idade das Trevas e começa toda a história do período, entre aspas, contemporâneo que a gente está jogando hoje. Mande lá, Everton. Já existem alguns vídeos, né, de outros criadores de conteúdo, como Marajá, como o Amadeu, que tratam mais detalhadamente da convenção de Thorns, né? Convenção em Thorns. E na Lore Sheet, ela veio abordada desses mistérios, né? Você é um cara que ou esteve particularmente em reuniões, tanto anteriormente quanto posteriormente à convenção, e aí existem segredos que foram compartilhados, ou todos entraram em acordo, e o personagem cuja lore sheet faz parte dele, ele sabe alguns desses segredos, ou ele até tem acesso a um momento de criar uma nova tradição para os vampiros.
Como eu li ainda agora, ele foi de fato um divisor de águas. Por exemplo, antes da quinta edição, os Assamita eram muito limitados dentro do contexto, porque, primeiro, eles não conseguiam diablerizar, porque eles eram um problema muito sério para os vampiros daquela época. Segundo, eles tinham essa questão da, de não fazer mal a ninguém da Camarilla. Caraca, isso limitou muito o clã. Não é à toa que tinha um ranço muito forte do clã sobre a Camarilla, os vampiros da Camarilla. Mas aí houve aquela história, né? Daquele Matusalém antes de Vilano despertar e meio que dizer assim: olha, se vocês querem continuar com essa merda de seguir obedecer a Camarilla, vão embora, porque aqui só vai ficar Trua Samita, a gente vai declarar guerra assim a esses merda. E aí eu acho que é hoje os Banu Hakim, que fazem parte hoje da Camarilla, ou seja, são os dissidentes do clã Samita que não atenderam a esse Matusalém que apareceu botando pra fuder todo mundo lá. Mas também vale dizer que essa galera que ficou no Alamut, eles não acreditam no Maomé e no Alcorão, porque eles é dito que houve um racha, né? Aqueles que tinham essa vertente religiosa meio que seguiram se formando o Banu Hakim, e aqueles que não têm a vertente religiosa, que são mais os guerreiros, ficaram com esse. Qual é o nome desse Assamita aloprado? Shurgu, qual é o nome? O Shug, O Shug, eu sempre esqueço o nome dessa figura. O cara é o cão chupando manga de forte, né? já sobreviveu várias tentativas aí de morte final. E o cara simplesmente acordou e desfez a maldição Tremé aí de 500 anos, né? Só isso, Ó, a partir de apenas hoje isso. não tem mais maldição. Quem quiser ir embora vai. Quem acredita em Hakim fica aqui. Vamos lutar a guerra, né? A galera tá no Oriente lá, esfaqueando todo mundo. Exatamente. Eu acho até que quando sair o livro do Sabá, deverá falar alguma coisa dessa galera, porque eles vão acabar focando, né, a visão lá para o Oriente Médio, para onde o pessoal do Sabá foi para a Guerra da Gehenna, e deve falar alguma coisa desses Assamitas. Eu estou ansioso para ver esse material. Uma outra coisa que é interessante que graças à Convenção de Tornes foi formada são seis tradições, né? São seis. Exatamente. São seis tradições, que é o que determina toda a base de comportamentos e cultura cainita dentro da Camarilla por todas as cidades que adotaram esse sistema de estrutura governamental e social entre os vampiros. Tem alguma tradição que te chama muita atenção depois que foi formada? Ahn, Acho que todos têm um elo em especial, dependendo da crônica que você quer narrar. Mas uma coisa que eu sempre coloco nos meus jogos como princípios da crônica, quando a galera é da Camarilla, é não simplesmente obedecer às tradições, e sim defendê-las. Ou seja, se você vê uma quebra de máscara, ou se você sabe de uma quebra de máscara e não tenta defendê-la, você é tão culpado quanto e vai ser investigado tão culpado quanto e vai perder o mandato tanto quanto quem cometeu a, a quebra. E aí, para jogos temáticos da Nakamarilla, eu acredito que seja muito bom, porque o V5 trouxe essa parte de sair do imaginário o que é e o que não é uma perca de humanidade, né? Que nós temos agora parâmetros de balança, e aí um desses parâmetros é a conversa que os jogadores fazem com o mestre e entram nos princípios da crônica. E aí você coloca seus princípios e diz assim, ó, não que você não possa quebrar a máscara, mas se você quebrar, vai gerar uma degeneração. É como se você estivesse se desviando do caminho da humanidade e caminhando em direção à besta. Show de bola.
Everton, o que que você destaca de interessante da Lore Sheet? Como você falou, é um evento que mudou, né? Que é um rompeu um fim de um ciclo e começou outro, né? O Iado das Trevas e o A Máscara. E por coincidência ou não, foi a primeira Lore Sheet que eu usei como jogador. O nível 2, Mestre das Tradições. Eu tava lá assim que o jogo saiu, joguei a minha primeira mesa, foi um fiasco de regras. E aí narrei, na verdade, a primeira. E aí eu falei, cara, quero ver outra pessoa jogando. Outra pessoa narrando pra mim, pra ver como é que vai ser. Aí encontrei o mestre William, tava louco pra fazer um tremé. Aí fiz o tremé. Ele que me apresentou as lore sheets, porque eu passei assim rapidinho, mas não me chamou a atenção. Aí ele, olha, cara, aqui tem. Tá falando tal coisa, tem umas habilidades. Aí, como você falou mesmo, eu parei na Convenção dos Espinhos, Convenção de Torrents. Falei, vamos ver o que tem aqui. E foi a primeira que eu vi e a primeira que eu peguei. Que foi o nível 2, Mestre das Tradições. Olha o que isso faz, Raga. Em determinado momento da crônica, da história, você pode falar que existe uma tradição lá de 1495 e que ninguém conhece e que pode mudar aí o rumo da história. O exemplo que dá lá foi exatamente o que eu usei. Eu fiz um tremé porra louca, tava querendo testar umas coisas, peguei Caçador Blood Elite, né, que é o que caça sangue de outros vampiros, e acabei cometendo alguns pecados. E aí, quando cheguei lá no tribunal, eu usei a minha lore sheet, que era para dizer que em, naquele local, tipo, 70 anos atrás, foi dito que podia diabolizar Caitiff. E aí ninguém lembrava disso, e aí eu trouxe essa informação, livrando o meu tremé da morte final por Diablerie. Olha só que interessante. Cara, essas logistics, elas, como tu falaste, o nível 5 faz assim, uma alteração de cenário violenta se o jogador escolher pro personagem. É meio que coloca numa situação de evidência dentro do jogo, né? É como eu falei, você pode criar uma nova lei ou mudar. Diga aí, você tira a lei da destruição. A partir de hoje não existe mais a lei da destruição. Todos os vampiros estão autorizados a se autodestruírem, né? O que pode mudar isso, o que pode impactar no cenário. Pode crer. Galera, eu tô aqui rapidinho antes de gente finalizar, tô aqui olhando a lista dos participantes que estiveram lá na convenção de Tornes. Eu vou só citar aqui uns nomes famosos que estiveram lá. Por exemplo, todos sabem, porque é citado com muita frequência, que um dos principais fundadores é o Rafael de Corazon, que é o toreador, né? Mas tem vários outros aqui que eu vou citar aqui, por exemplo. Deixa eu ver. O Anatoly, que é o Malkavian conhecidíssimo, participou. O Étrios, que é o Tremé, participa. A Lucita, La Sombra, participa. E o Umada, que é cria de Vazantazena. Uau, meu irmão, só galera braba. A lista é gigante. Eu dou uma recomendação de vocês abrirem o World of Darkness Wiki e procurem Convenção dos Espinhos. Lá tem a lista completa de todo mundo que participou. Só para vocês terem uma ideia, passa de 20 pessoas que participaram e só criança braba. Algum destaque que você faria sobre essas figuras que participaram? Acho que o maior destaque da Convenção dos Espinhos é a Vaikos, né? Foi dar um show lá. Exatamente. Foi dar um Exatamente. show. São, se eu não me engano, mais de 300 membros reunidos nessa convenção. Em torno disso, eu acho, 200, 300. E aí foram vários dias, né? Foram várias noites que rolou. E aí, quando chegou no último dia, a Vaikos fez a sua peripécia maestral, dando mais força ao movimento anarquista e trazendo mais ódio ainda da recém-fundada Camarilla contra o movimento e criando esse embate aí secular. Perfeito. Últimas considerações sobre a Lore Sheet? Eu acho que a nível 4
ela também pode ser bem impactante, porque ou você ou o seu senhor podem se tornar Justicar num determinado momento. Então, imagina aí, teu personagem ali beirando os 100 anos, já é indicado como Justicar por algum arrumadinho, né? Ou então o teu senhor, se o teu senhor for Justicar, você pode encontrar uma cidade para ser príncipe, Ou virar pelo conte. menos, né? Virar conte, pegar uma cidade para ser príncipe, saber ou fazer parte de reuniões mais secretas, né? Mais íntimas. E é isto. Beleza. É isto. Show de bola. Fechamos as 3 lore sheets desta noite. Estamos encerrando aqui. Então, já em preparativos para a semana que vem, Everton, o que está de previsto de lore sheets? Seguindo a primeira Inquisição, Caminho da Galconda e Descendente de Hardestad. Turma-te. E o terceiro? Lembrando, são essas. Desculpa. Inquisição, Galconda, Descendentes de Hardestad. Lembrando que a Descendentes de Hardestad, ela é somente para personagens Ventru. As lore sheets, elas têm, algumas delas são específicas para algum clã ou alguma linhagem. Perfeito. Isso a gente vai entrar em detalhe na semana que vem. Então, galera, são essas 3. Deem uma lida para que vocês possam participar comentando, deixando comentários aí e engrandecendo essa leitura coletiva que estamos fazendo aqui das lore sheets. Então é isso, Everton. Vamos nos despedir da galera. O pessoal não vai poder te ver, mas tu vai poder dizer para mim, junto comigo. Até logo. Falou, pessoal! Valeu!